Fala galera, bom dia, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, a primeira dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar. A gente vai falar sobre Pedro Raul, expectativa aí do anúncio de Pedro Raul acontecer a qualquer momento. Vamos falar sobre Júnior Urso, uma negociação que melou, né? Inclusive foi tema principal do vídeo de ontem à noite. Vamos falar sobre o goleiro Kehler. O Vasco estuda aumentar aí a proposta pelo goleiro Kehler para tentar fechar com esse jogador para a próxima temporada. Vamos falar sobre Alex Teixeira, que aparentemente não fica no Vasco para 2023. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou aquele like, se inscreveu, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Betwinner. Hoje tem França e Marrocos pela Copa do Mundo e você que quer fazer aquela fezinha, vem aqui no comentário fixado, tem um link da Betwinner e você utilizando o nosso código promocional, o código MACHÃO, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito para começar a fazer suas apostas esportivas, beleza? Então, quer apostar hoje em França e Marrocos? Vai apostar no Marrocos, que é a zebra, na França, que é a favorita, enfim, a Betwinner te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, basta você utilizar o código MACHÃO. O link está aqui no comentário fixado, tá tudo explicadinho lá também. Bom, a gente começa esse vídeo aqui falando de Júnior Urso, né? Contratação que estava fechada, todo mundo já colocava o Júnior Urso como jogador do Vasco, mas ontem à noite teve uma reviravolta, né? E a coisa melou. A contratação não vai acontecer, Júnior Urso não será jogador do Vasco, informação que já foi inclusive confirmada, né, pelo próprio Vasco da Gama, através da sua assessoria de imprensa e também pela empresária do Júnior Urso, a Stephanie Figuer. Inclusive, ontem à noite, ela conversou com o canal Atenção Vascaínos e deu mais detalhes, né, sobre essa negociação que não teve um desfecho positivo. Ela disse o seguinte, abre aspas, com o Paulo Brax estava tudo ok, mas não chegamos a um acordo do que era bom para ambas as partes. Entram questões burocráticas e jurídicas que precisam ser ajustadas e no fim das contas a coisa acabou não rolando. Então chama atenção quando ela diz, com o Paulo Brax estava tudo ok, mas não chegamos a um acordo do que era bom para ambas as partes. Dando um chute aqui de leigo, parece que pode ter sido luvas, né? Luva para empresário, comissão, etc e tal. Enfim, pode ter sido algo desse tipo. A gente nunca vai saber, né, o que realmente aconteceu, mas o que a gente tem de concreto é que a negociação com o Júnior Urso melou. O jogador já estava no Rio de Janeiro, inclusive, e ontem à noite ele postou uma foto no aeroporto, voltando, né, para São Paulo. Ele tem residência fixa em São Paulo, estava no Rio para fechar com o Vasco, mas a negociação melou e o jogador ontem à noite mesmo voltou para a cidade de São Paulo. Júnior Urso, como já era notícia, né, não vem mais para o Gigante da Colina. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e falar sobre Alex Teixeira. Cada vez mais parece que Alex Teixeira não fica no Vasco para 2023. Inclusive, é um sentimento por parte da direção do Vasco, né, que Teixeira não deve permanecer para a próxima temporada e nesse momento ele já estaria meio que fora dos planos do clube para 2023. O Vasco realizou uma proposta ao Alex Teixeira já tem 2 semanas, né? O Vasco ofereceu ali uma proposta de renovação, 14 dias, 2 semanas. Até o momento, o Alex Teixeira não respondeu, né, essa proposta do Vasco da Gama, o que dá a entender que o jogador não deve ficar para a próxima temporada. Eu já disse aqui algumas vezes que eu queria que o Alex Teixeira ficasse para 2023. Eu acho que o jogador fazendo uma pré-temporada, desde o início ali com todo mundo, ele poderia render bastante, né? Em 2022 ele realmente não foi bem, o jogador foi uma decepção, né? Foi muito abaixo ali do que todo mundo esperava, chegou com muita festa, muita expectativa, mas não conseguiu render. Eu acho que em 2023 ele fazendo uma pré-temporada, ele vai fazer uma temporada melhor, caso ele continue no Brasil, no Vasco ou em outro clube. Mas parece que o Teixeira realmente está distante, né, nesse momento de continuar no Vasco da Gama. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Bom, e quem está muito perto é Pedro Raul.
Pedro Raul deve ser anunciado a qualquer momento pelo Vasco. Inclusive, existe a expectativa do jogador ser anunciado ainda hoje como reforço do Vasco. Ontem, informação aqui do Vender Casagrande, o jogador foi até um hospital, né, para realizar ali, finalizar todos os exames médicos e também os testes físicos para poder assinar com o Vasco. Os clubes estavam ali no processo de troca de documentos, né? O Vasco e o Caxiua Reysol, e a expectativa é que a qualquer momento, né, ocorra essa assinatura de contrato para o Pedro Raul ser oficialmente anunciado como jogador do Vasco da Gama. O Vasco vai pagar 2 milhões de dólares, que dá cerca de 10 milhões e meio de reais para o clube japonês, né, para o Caxiua Reysol, para poder contar com o Pedro Raul. Então, muito próximo, né? Já aconteceu o anúncio do Pedro Raul e, claro, né, depois da negociação do Júnior Urso ter melado, né, o que aconteceu ontem, fica todo mundo com o pé atrás. Será que vai melar a negociação do Pedro Raul também? Será que existe alguma pendência que pode fazer do Pedro Raul não ficar, etc e tal? Acho improvável, né? Acho que a negociação do Pedro Raul realmente deve ser sacramentada aí e anunciada a qualquer momento. A expectativa é que ainda hoje esse anúncio aconteça, né? Inclusive, tá na hora do Vasco anunciar algum jogador, porque a torcida tá agoniada, meu amigo. Você abre as redes sociais, o torcedor do Vasco tá preocupado, tá insatisfeito com o trabalho do Paulo Brax, reclamando da lentidão, que o clube não contrata reforços, que é só anúncio de jogador saindo, ninguém chegando. Enfim, tá na hora de anunciar o primeiro jogador, e que esse primeiro jogador seja o Pedro Raul, né? Que nesse momento é o queridinho aí do torcedor vascaíno, e não é por menos, né? O jogador que no ano passado foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e que chega em grande fase aí ao Vasco da Gama. Então, Pedro Raul já realizou exames, falta realmente só a assinatura para ele ser oficialmente jogador do Vasco. Bom, a gente vai falar agora aqui sobre Kehler, goleiro do Internacional. Informação aqui do Lucas Colar, setorista que cobre o Internacional diariamente. O Vasco insiste na contratação do goleiro Kehler e promete aumentar a oferta para tentar contratar o goleiro. O Vasco chegou a realizar uma proposta ali de 16 milhões de reais ao Internacional, mas o Inter recusou. O Inter não quer vender o Kehler nesse momento, mas a direção do Internacional sabe que o Vasco pode aumentar, né, essa proposta. O Inter pede ali algo em torno de 5 milhões de euros pelo Kehler, que dá em torno ali de 28 milhões de reais na cotação atual. O Vasco chegou a oferecer 3 milhões de euros, que dá 16,7 milhões de reais. Então, o Vasco apresentando uma outra proposta ali, mais próxima desses 5 milhões de euros, talvez o Inter não consiga, né, recusar essa oferta pelo Kehler. Tanto que, segundo informações aqui do Lucas Colar, o Inter já até consultou a situação do goleiro Léo Jardim, que está lá no Lille da França, o goleiro que é lá do Rio Grande do Sul, também revelado pelo Grêmio, o que dá um indício que realmente, se o Vasco aumentar um pouco aí essa oferta em cima do Kehler, essa contratação pode acontecer. O Kehler, que é visto, né, lá no Internacional como um grande goleiro, como o sucessor do Alisson, né, que é o goleiro revelado pelo Inter e que hoje é do Liverpool e da seleção brasileira. Então é um baita goleiro, tanto que o Vasco tem essa obsessão também em tentar a contratação do jogador. A gente deve ter mais novidades em relação ao Kehler nas próximas semanas. Bom, e para terminar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um zagueiro argentino que foi oferecido ao Vasco da Gama, o zagueiro Manuel Capasso, de 26 anos, que atua no Atlético Tucumán, lá da Argentina, foi oferecido ao Vasco, e o clube nesse momento analisa a situação do atleta para ver se avança ou não nas negociações. A informação é da Arena Cruz Maltina. Na última Superliga Argentina, o Atlético Tucumán teve a terceira melhor defesa do campeonato, ficando 11 jogos sem sofrer gols. O Manuel Capasso foi um dos destaques aí da equipe do Atlético Tucumán na última temporada. Ele tem 26 anos, 1,89 m e já jogou pelo Defensa e Justiça, Aldovise, Platense, News Old Boys e agora está no Tucumán. Bom, Vasco vai analisar, o jogador foi oferecido e o scout do Vasco, né, decide se vale a pena o Vasco avançar ou não nessas negociações. Uma última aqui para ir embora, a situação do Vina esfriou. O jogador do Ceará que foi oferecido ao Vasco da Gama já esteve mais quente, né, o interesse do Vasco no Vina. Parece que nas últimas horas esse interesse deu uma esfriada e talvez o Vina seja jogador do Santos, né? A negociação com o Santos está caminhando aí de uma forma melhor e o Vina pode assinar com o clube da Vila Belmiro. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!